Muito bem, 10h28 agora, a gente tem uma outra informação do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, que negou o habeas corpus para tirar o ex-deputado Roberto Jefferson da cadeia. Nós vamos ao Rio de Janeiro com o repórter Matheus Coelzer, que traz as últimas informações sobre esse assunto agora. Bom dia, Matheus, bem-vindo. Qual foi o motivo aí para o habeas corpus ser negado? Olá, Cláudia, bom dia para você. Mais um habeas corpus negado, né? E a defesa tentou voltar, fazendo novamente mais um pedido. Agora, o ministro Edson Fachin falou que não existem provas sustentáveis apresentadas pela defesa para a soltura do ex-deputado federal Roberto Jefferson. Ele que recentemente, a gente trouxe aqui na programação da Jovem Pan, teria largado 2 ou 3 granadas em agentes da Polícia Federal, isso no interior aqui do estado do Rio de Janeiro. Isso depois, ele que estava na prisão domiciliar fazendo a utilização da tornozeleira eletrônica, e aí ele tinha que cumprir uma série de determinações. Uma delas seria não ir às redes sociais e também não ter contato com algumas pessoas ligadas ao processo que ele estaria respondendo. E ele foi às redes sociais, o que gerou uma enorme polêmica, ele falando palavras de baixo calão, se referindo à ministra Carmen Lúcia. Foi lá no município, no interior, lá do estado do Rio de Janeiro, aqui do estado do Rio de Janeiro, então que a Polícia Federal foi cumprir esse mandato. Foram mais de 8 horas de negociação para que ele pudesse ser preso. E aí então foi encaminhado para o presídio de Jericinó, isso no complexo de Jericinó, no Bangu 8, na zona oeste do Rio de Janeiro. Tem alguns aspectos que a gente também precisa ressaltar, né, Cláudia? Desde que ele estava fazendo parte da milícia digital e que estava fazendo parte desses atos não democráticos, onde ele proferiu aí diversas questões de abuso de poder também, ele também estava passando por uma situação no que diz respeito à saúde. Quando ele estava no complexo de Jericinó, ele que tem câncer e outras doenças denominadas graves, a situação alegada pela defesa é que na enfermaria do hospital, a enfermaria do presídio de Jericinó não comportaria a necessidade médica que ele teria. Na época, se conseguiu transferi-lo para hospitais particulares na Barra da Tijuca, depois na Zona Sul do Rio de Janeiro. Ele conseguiu ficar um tempo internado, mas depois foi necessário o retorno para o presídio de Jericinó. Agora, então, com esse caso aí, onde ele acabou indo às redes sociais e acabou agredindo verbalmente a ministra Carmen Lúcia, foi decretada, então, essa prisão. Ele tentou agora, depois de preso, agora em outubro, diversas vezes também tentar esse habeas corpus que reiteradamente foi negado, e agora então com esse posicionamento do ministro Fachin. A defesa mais uma vez diz que vai tentar retomar esse caso e tentar para que ele possa ser liberto ou tentar voltar aí para o sistema, para o regime domiciliar. A audiência de custódia que foi realizada no presídio de Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro, também demorou bastante tempo. Alguns dos advogados falaram que também não tiveram acesso e tiveram dificuldade para isso. Depois que ele passou por audiência de custódia, lá em Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro, onde é uma espécie de entrada para o presídio, para o sistema prisional, ele foi encaminhado para Bangu 8, onde segue preso desde então, Cláudia. Obrigada aí, Matheus Coelzer, pelas suas informações. Matheus volta com a gente daqui a pouco. Vamos voltar então com o deputado federal Paulo Ganimi. Deputado, você é do Rio de Janeiro, conhece bem a política local, né? Essa situação do Roberto Jefferson. Agora, como é que você vê ele sendo agora pedido negado de habeas corpus aí pelo ministro Edson Fachin? Olha, o que o Roberto Jefferson fez naquele dia da prisão, sem entrar aqui na discussão se ele deveria ser preso ou não pelo que ele fez, mas o ato posterior à decisão foi lamentável, né? Tanto do ponto de vista político, acho inclusive que isso comprometeu, prejudicou, não sei se foi decisivo, mas foi algo muito relevante na eleição do segundo turno, mas também, né, pelo respeito e até por colocar em risco a vida de policiais federais. Acho que foi um absurdo o que ele fez. Então, no momento em que uma pessoa tem essa atitude, se ele deve realmente ser preso, que aí é outra discussão, eu acho que realmente faz sentido o habeas corpus ser negado, uma vez que ele ajuda daquela forma. Agora, a questão toda que pode ser discutida é a legitimidade da prisão dele, o ato anterior, e não o ato posterior que ele cometeu naquele dia, naquele fatídico sábado, se eu não me engano.
Deputado, pergunta agora do Diogo Schelp. Deputado, nessa campanha eleitoral a gente viu diversos episódios de violência com motivação política. A gente viu crimes de bolsonaristas cometidos contra petistas, de petistas contra bolsonaristas. A gente viu esse episódio do Roberto Jefferson, a gente viu uma deputada perseguindo um cidadão com ideologia contrária pelas ruas com arma em punho. O presidente eleito Lula prometeu unir e pacificar o país. O senhor acredita que ele pode fazer isso e o que ele precisaria fazer para, de fato, pacificar o país? Eu acho que, inclusive, as ruas estão mostrando que ele não vai ter sossego caso não trabalhe, de fato, para a população como um todo. Eu acho que isso é importante destacar, e até mesmo o fenômeno, o efeito dessas manifestações na rua, que se não provocar nenhuma coisa mais séria, que pelo menos faça com que ele perceba que ele tem uma parte relevante da população. E a gente tem que lembrar que a maior parte do eleitorado brasileiro não votou no Lula, né, considerando os votos, os que não foram às urnas, mais os votos nulos e brancos, a maioria, na primeira vez, tá? Isso sempre acontece, né, com frequência, então não é um caso específico de agora, mas a população realmente está dividida. Então, acho que o Brasil, a violência eu sempre repudio, acho que o que o Roberto Jefferson fez, a própria atitude da deputada Carla Zambelli também foi absurda, também acho que prejudicou a campanha do candidato, o atual presidente Bolsonaro. Eu acho que violência a gente tem que sempre combater e abominar. Tem que também saber que em alguns casos, né, de violência que tiveram ao longo da campanha, colocaram na conta da polarização política, mas não necessariamente tiveram relação política, mas simplesmente colocaram porque eram pessoas ligadas a um ou a outro. Eu acho que isso também é importante a gente separar. Agora, eu acho que o país tem que debater o que quer como futuro, o que quer como nação, no debate político, né, nas urnas, nas discussões, como na mídia, aqui com vocês, né, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, e não com violência, jamais com violência. E eu acho que o Brasil tem que ser comandado, governado por um presidente que acho, inclusive, que nesse ponto Bolsonaro foi falho ao longo do seu mandato, de não entender, né, que ele já estava na posição de presidente e tinha que governar para todos. E o Lula, apesar de ter prometido isso no momento da sua vitória, né, no dia da eleição, o que ele vem fazendo, e até pessoas do grupo político dele vem fazendo posterior a isso, não mostram essa intenção verdadeira de querer, de fato, governar ou articular e dialogar com todos. A gente teve alguns casos após a eleição em que ele mostrou, inclusive teve uma fala dele, né, que ele falou que queria dialogar com a esquerda, com o centro e com a direita não. Então, ele pode ter tido um discurso inicial falando uma coisa, mas a gente tem que ver o que vai ser daqui para frente. Inclusive, eu acho que hoje, essa semana, né, pelo que a gente viu na mídia, ele vai estar em Brasília para participar da transição, né, e vai ser um momento que a gente vai começar a ver na prática, de fato, como vai ser a atuação dele. Eu, sempre que tem uma eleição, eu torço para que o Brasil vá bem, né? Então, acho que a gente discute e sempre vai ser, acho que é importante, na campanha, na eleição, ser polarizado, mas depois eu acho que a gente pode, sim, torcer para que o Brasil vá bem. A questão toda é a crença que isso vai acontecer, né? Eu quero muito que o Lula seja o melhor presidente que o Brasil já teve na história, nos próximos 4 anos, mas isso vai acontecer? Acho muito difícil. Mas ele tem o papel de dialogar, de trazer as pessoas para perto dele, inclusive para saber que ele vai governar para todos os brasileiros, inclusive aqueles que não votaram nele e que o repudiam, como eu, por exemplo. Deputado, antes de encerrar, uma última pergunta agora sobre o seu futuro político, né? O senhor que foi candidato aí ao governo do Rio nestas últimas eleições. O senhor continua no Novo? Quais serão os seus próximos passos? Olha, eu continuo no Novo, sem dúvida, continuo querendo ajudar o Brasil, ajudar o Rio de Janeiro, vou participar de alguma forma da política. Qual será o meu papel? Não sei, quero continuar envolvido. Eu não tenho necessidade de ser candidato para isso. Então, se eu serei candidato ou não nas próximas eleições, acho que o futuro vai dizer, vai depender muito do cenário político, né, do momento do partido, do momento do Rio de Janeiro, do Brasil. Agora, todo mundo, quem está assistindo a gente, né, quem me assiste, quem me acompanha, pode continuar contando comigo como alguém que vai continuar trabalhando pelo Rio de Janeiro
e pelo Brasil. Em qual posição, não sabemos ainda. Muito bem, boa sorte, então, bom trabalho. Muito obrigado. Um bom dia também, dia deputado boa federal semana. Paulo Ganimi, boa semana também e obrigada pela entrevista.